Movimento dos fluidos, o segundo capítulo de mecânica dos fluidos. Você vai poder encontrar lá no meu site, em farday.net, essa apresentação em PowerPoint, né, com 8 megabytezinhos, né, total de 187 slides, tá, gigantesca, maior apresentação, maior arquivo PowerPoint que eu já montei, e ela serve para algumas matérias, tá? Por exemplo, o primeiro capítulo ajuda muito em estática dos fluidos, se você é aluno de engenharia da Unip, e se você também tá aluno de engenharia da Unip, fazendo a matéria Fenômenos do Transporte, esse vídeo foi feito para você, tá? Não se esqueça que na descrição do vídeo você encontra o link para todas as outras aulas, os outros vídeos no YouTube, tá? É uma aula por capítulo. A primeira aula demorou mais de uma hora, tá? Bem mais do que eu estava esperando, mas essa aqui também, vamos ver quanto que vai demorar, tá? Sem cortes, sem edição, tá? Na parte mais bruta ainda. Então, movimento dos fluidos. Para entender o movimento dos fluidos é preciso saber sobre o regime de escoamento, que pode ser laminar, de transição ou turbulento. Também o quanto o fluido é viscoso. Por exemplo, vários tipos de óleos lubrificantes possuem viscosidades diferentes. O mel é muito mais viscoso do que a água, que escorre com facilidade. Tá? Então, para você entender a ideia de viscosidade, você imagina o mel também. Quando duas superfícies em contato se movem, com lubrificação entre elas, no fluido lubrificante, haverá uma tensão de cisalhamento, que é o componente tangencial da pressão. Então, são esses os elementos que nós vamos abordar nesse capítulo. A questão do regime de escoamento, a questão da viscosidade e a questão da tensão de cisalhamento, tá? Como você vê nessa figura aqui, o sistema laminar de transição até ficar turbulento, tá? Experimento de Reynolds, tá? Aconteceu em 1883 e mostrou que o escoamento laminar é comum em pequenas velocidades e grandes viscosidades, tá? E o turbulento, o contrário, tá? Então, grandes velocidades e pequenas viscosidades, você vai ter o regime turbulento. Ele usou corante em uma parte do fluido que se mistura com o restante do fluido sem o corante, para ver o comportamento das camadas desse fluido. Nisso nasceu o número de Reynolds, ou RE, né? Um valor adimensional com que é possível categorizar o escoamento de um fluido. Então você percebe aqui a fórmula do número de Reynolds, tá? ρVD, onde você tem o número de Reynolds que é adimensional, o valor da viscosidade, massa específica dele, uma besteira aqui, a velocidade dele, o diâmetro do encanamento e a viscosidade dinâmica desse fluido. Se o número de Reynolds deu um valor abaixo de 0 até 2000, né, nós vamos ter um escoamento laminar. Se o escoamento o número de Reynolds ficar de 2000 a 2400, será um escoamento de transição. E a partir de 2400 é uma bagunça, ou seja, o seu quarto, a sua vida é uma situação turbulenta. Então tem um escoamento turbulento aí. Então, qual que é o experimento de Reynolds? Você tem um tanque de água e água com corante. E você vai ver esse fluido aqui bonitinho, aí depois de algum tempo ele vai entrando em transição até um sistema turbulento. E aqui você regula a velocidade do fluido e você vai ver esse comportamento aqui alterando de acordo com a velocidade do fluido que você controla aqui. E o Reynolds conseguiu desenvolver essa fórmula medindo as características aí, tá, de situações diferentes. Então, mais nada a dizer sobre este slide. O RE devia estar junto, não em índice aqui, tá? Pequena erro de digitação. Efeito nas camadas do fluido, tá? Então, quando o Reynolds vai crescendo, você vai ter esse efeito aqui, tá? Isso aqui pode gerar vórtex, tá? Esse processo aqui fica bagunçadinho, você vai ter turbulência aqui, ó, aumentando cada vez mais a turbulência. Aqui um desenho, uma animação em GIF também, tá? O Reynolds menor, ele vai aumentando, segundo o que eu achei lá, tinha esses números aqui.
Com o crescimento do número de Reynolds, nós vemos os efeitos do escoamento nas camadas do fluido quando usada alguma técnica para tal. Reynolds usou corante, em túneis de vento usa-se fumaça. Tal como se desenha linhas de campo elétrico, magnético e gravitacional, aqui podemos desenhar as linhas que indicam o fluxo do fluido para melhor entender o que acontece através dessas representações gráficas. Tá? Então você pode desenhar isso, pode filmar, né? Tá? Ajuda a ter uma visualização do que acontece. Viscosidade. Olha aqui, você tem vários óleos diferentes, a viscosidade vai aumentando, tá? Ou a fluidez vai aumentando no trabalho contrário. Quanto maior a viscosidade, menor a fluidez. Quanto mais fluido for o fluido, menor a viscosidade. Então vamos ver isso aqui. Quanto maior a viscosidade, menos o fluido flui. O fluido é para fluir, né? E quando menor a viscosidade, mais o fluido flui. Ou seja, ela é a propriedade antagônica à fluidez do fluido. Mas a palhaçada não termina nesse jogo sujo de palavras. Também há letras. Logo, cuidado para não confundir viscosidade cinética, letra grega ni, tem som de N, é o N minúsculo em grego, né? Som de N também. E velocidade V, letra latina V, né? Ainda não acabou, devemos avisar que viscosidade dinâmica e viscosidade absoluta são a mesma coisa. Então, exercícios aparecerão falando de viscosidade dinâmica e outros da viscosidade absoluta, é a mesma coisa, tá? Então, temos a letra grega ni, que é parecido com V, tá? Que é a viscosidade cinética. Cinética por quê? Metro quadrado por segundo. É quase metros por segundo, lembra velocidade. Viscosidade dinâmica, Newton segundo por metro quadrado, ou Pascal segundo, para ficar um pouco mais fácil escrever. Tem Newton aqui, então tem força, então mais a ver com dinâmica. Não tinha outro nome para dar para essas encrencas, ficou cinética e dinâmica, tá? Ou cinética e absoluta aqui, que é a mesma coisa. Massa específica, uma formulinha com 3 letras gregas, tá? Se você não gosta de grego, tá aí uma coisa para atormentar um pouco mais sua vida. Unidades comuns em viscosidade. Você tem o centipose, tá? 0,01 pose ou 0,001 pascal segundo, tá? Então, 1 centipose é o mesmo que 1 milipascal segundo. Se você precisar transformar isso aí ou não, tá? Mas os outros exemplos eu nem vou usar essa coisa feia da peste aqui. Alguns livros usam mais, outros menos. Se você trabalhar com isso, você fica esperto que tem unidades esquisitinhas aqui. 1 centipose, não, 1 centistoke, tá? Ou 0,01, né, que é centésimo, né, cent, né? Stoke, tá, o ST aqui, também vale 1 centímetro quadrado por segundo. Se você precisar transformar, é só você olhar isso aí. E agora a tensão de cisalhamento. O que é a tensão de cisalhamento? O imperador Júlio César tem o nome César porque nasceu de cesariana, que é corte. Então, cesariana tem a ver com corte. Então, tensão de cisalhamento é tensão de corte. Ah, entendeu a palavra de onde veio, né? Aquelas aulas de grego no jardim de infância e latim no prézinho que você não teve, né? Ou devia ter tido, estão fazendo falta aí. Quando uma força é aplicada sobre uma área, o seu componente normal produz a pressão que nós conhecemos. Então tem aqui uma força sobre uma área aqui, o componente normal sobre a reta normal, que faz 90 graus com a superfície, é a força normal. Gera pressão normal, que é o que a gente conhece, pressão, força por área. Mas tem uma pressão de ladinho, que pode provocar o corte do material, né? Corte, César, né? Cesariana, tá? Essa pressão da força de ladinho, ou pressão tangencial, força tangencial, é a tensão de cisalhamento, tá? Você pode procurar depois essa pressão de ladinho lá no Kama Sutra, sei lá se vai achar alguma coisa ou não, mas pode ter algo a ver com isso. Então, nós temos a pressão normal e a tensão de cisalhamento, né? Ou a tensão de corte, tá? A pressão tangencial, ou pressão de ladinho, tá? Então, é isso aqui. A gente vai usar essa letra grega, o tal minúsculo, tem som de T também, né? Que é a força tangencial pela área. Olha a semelhança aqui dessas duas formulinhas aqui, ó, tá? Pressão normal, Newton por metro quadrado. A tensão de cisalhamento, que é a nossa pressão de ladinho,
vai ter o quê? Newton por metro quadrado, ou Pascal, ou qualquer unidade que você usa para pressão, tá? Vale para esse cara aqui também. Força em newtons, área em metro quadrado, de costume, né? Então nós temos essa relação aqui, uma nova forma de pressão, tá? Então você está fazendo engenharia, tá? O codinome do seu curso é pressão, pressão psicológica, pressão financeira, pressão para enlouquecer sua cabeça. Tem mais uma pressão também, que é a pressão de ladinho, que vai cortar o material. Quando a velocidade é constante, olha a situação que aparece mais na sua vida aqui. Então, a velocidade constante diminui os tormentos que poderiam acontecer aqui. Então, vamos ver essa situação que é um pouquinho mais fácil. Tá? Quando uma ou duas placas se movem com um fluido entre elas, isto gera uma força de atrito tangencial entre as camadas do fluido, gerando tensões de cisalhamento. Então, nós temos aqui uma plaquinha se movendo a velocidade constante, que a gente vai chamar de V0. Isso ajuda a não confundir com o Ni, tá? De viscosidade cinética, que ele é muito parecido com o V. E alguns livros usam uma grafia que é praticamente igual. Tá? Então você manda o V0 aqui, que a chance de você fazer cagada diminui. Tá? Então, velocidade constante. A gente só vai trabalhar com velocidade constante para não atormentar ainda mais a sua vida. Isso aqui já vai dar trabalho, imagina se não fosse assim. Então, vamos lá. Para fluidos newtonianos, a tensão de cisalhamento, tal ou igual força tangencial por área, pode ser escrita como, tá? O tensão de cisalhamento é viscosidade dinâmica dV dy, ó, a altura aqui, o y mudando aqui. Então você deriva essa encrenca aqui. Isso para regime laminar, tá? E eu vou pegar a viscosidade dinâmica e vou somar massa específica vezes velocidade e multiplica ainda pela derivada da velocidade pela essa altura y aqui, quando for regime turbulento, tá? Essa fórmula feia da peste aqui nós não vamos usar. É só para você saber que ela pode acontecer assim para regime turbulento. Nós vamos, ao longo desse capítulo, trabalhar só com regime laminar, que é isso aqui, que essa coisinha faz umas derivadas do capeta aqui, e você vai ter a tensão de cisalhamento. É só esse caso aqui, ó, viscosidade dinâmica ou absoluta, velocidade constante e a espessura da camada do fluido. Então, essa coisa feia da peste vira essa coisa menos feia. Você vai estar usando ela em alguns exercícios aqui. Dessa forma, a expressão, você vai ter essa expressão, tão usada em fenômenos de transporte ou mecânica dos fluidos, de forma geral, né? É um caso especial de regime laminar com velocidade constante, tá? Um fluido newtoniano é aquele que apresenta a relação linear entre o valor da tensão de cisalhamento e a velocidade. Ó, tensão de cisalhamento e velocidade. Ó, tem uma forma linear aqui. Ó, aumenta esse. Não tem nada ao quadrado e para complicar mais ainda a sua vida. Tá? Exemplos de fluidos newtonianos. Ar, água, óleo. As coisas que nós vamos usar aqui para não ficar piorando ainda mais isso. Então, as unidades aqui, ó, tensão de cisalhamento é isso, unidade é essa, tá? Massa específica é o ρ, tem som de R em grego, tá? Massa específica nessa unidade sensacional. E o epsilon tem som de E aberto, né? O E aberto, E, que é a espessura do fluido que a gente vai estar usando aqui em metros. O Mi tem som de M em grego, né? Tá? O Mi maiúsculo é igualzinho ao nosso M maiúsculo, que é a viscosidade dinâmica absoluta. O Ni, som de N em grego, viscosidade cinética, metro quadrado por segundo, nós já falamos. Vamos lembrar que muito perigoso você confundir com velocidade. Ó, olha a semelhança da letra. Aí você coloca um zerinho aqui para ser a velocidade constante em metros por segundo. Respira fundo. Vamos. Exemplo 2.1, né? Capítulo 2, primeiro exemplo. Uma refinaria de petróleo possui um conduto de ferro de diâmetro 12 centímetros. Esse conduto é o cano, criatura. É o cano de ferro, conduto. Tá? Transportando óleo que possui viscosidade dinâmica de 2,4 10 a menos 3 newton segundo por metro quadrado. Ou a mesma coisa que Pascal segundo, que é a unidade que nos interessa. E massa específica 880 kg por metro cúbico. A velocidade do óleo é de 5,25 centímetros por segundo. Tem
tem que transformar. Determine o número de Reynolds e o regime de escoamento. Sabendo que regime laminar, o Reynolds é menor que 2.000, transição está entre 2.000 e 2.400 e turbulento maior que 2.400. Organizando dados. O diâmetro 12 centímetros tem que colocar em metros. 12, 10 a menos 2 metros. A velocidade 5,25 centímetros por segundo tem que transformar em metros por segundo. Então o cent vale 10 a menos 2, manda 10 a menos 2 no lugar do cent aí. A viscosidade dinâmica está na unidade certa, massa específica ok, e o Reynolds queremos descobrir. Então, lá vamos pegar nossa fórmula aqui, né? Reynolds, tá? É o ρVd dividido por μ, tá? Esse V é velocidade, não é o Ni, tá? O ρ vale 880, a velocidade em metros por segundo é isso aqui tudo. O diâmetro em metros, 12, 10 a menos 2, e esse cara aqui é tudo isso. Você vai juntar tudo isso, vai enfiar na calculadora, tá? E você vai ter esse número aqui, 2.310. Como transição é de 2.000 a 2.400, ele está nesse intervalo, então é regime de transição. Primeiro exemplo não foi tão feio, tá? Não foi tão horrível assim, tá? Fica tranquilo que vai piorar. Sorria, amanhã será pior, uma das leis de Murphy. Ou as coisas podem piorar, você que não tem imaginação. Então, vamos comprovar isso. Exemplo 2.2. O número de Reynolds é muito importante para a engenharia para entender se o escoamento de um fluido é laminar, de transição turbulento. Ele é definido com base na massa específica ρ, viscosidade dinâmica μ, velocidade do fluido v e diâmetro do conduto d, tá? Conforme equação aí. Em uma refinaria de petróleo, um conduto de ferro de diâmetro 12 centímetros transporta óleo que possui viscosidade dinâmica, esse valor aí é o mesmo do exercício anterior, e massa específica 880 kg/m3. Analise as afirmações chatas a seguir. A velocidade máxima para um escoamento laminar será de 4,54 centímetros por segundo. É verdade ou não? Olha aqui a continha bem compactada para caber num único slide. A fórmula foi dada aqui, eu posso reescrever sem usar o equation desse jeito. O Reynolds, para menor escoamento laminar possível, tá? O máximo escoamento laminar é o valor máximo do Reynolds para laminar, então 2.000. Jogo 2.000 aqui, você tem que saber interpretar isso, hein? O que eu vou ter aqui? Ó? O ρ e o V vai valer 880 para todas as situações. O V, para esse caso, eu quero descobrir, tá? O diâmetro sempre vai valer aqui os 12 centímetros para esse exemplo aqui. E o μ vai estar sempre valendo esse valor. Isola o V, tá? Então, pega esse carinha que está dividindo, manda multiplicando. Esses dois caras estão multiplicando, chega dividindo, dá-lhe calculadora e a velocidade dessa coisa feia aqui. Ah, mas eu quero... Está falando em centímetro. Então, puxa a vírgula duas casas aqui para aparecer um 10 a menos 2, você vai transformar em C. Então, o cara esperto já sabe fazer isso, né? Então, 4,54 centímetros por segundo. Então, bate com isso aqui, tudo ok. Afirmativa 1 é verdadeira. Afirmativa 2. A velocidade de 5 centímetros por segundo representa um escoamento turbulento. Vamos verificar se é verdade. Pega aqui o número de Reynolds. Eu preciso saber qual que é o número de Reynolds nessas condições. Então vamos lá, 880, massa específica, velocidade 5 centímetros por segundo. Ó, o 10 a menos 2 aparecendo aqui. Esse cara é o diâmetro em centímetros, já é a mesma coisa. Massa de viscosidade dinâmica do fluido, 2,4 10 a menos 3. Dá-lhe calculadora, vai dar 2.200. Ó, está entre 2.000 e 2.400, conforme já está dado aqui para você. Então, transição. Coisa linda para cair na prova, que eu já mandei várias vezes. Então, a 2, ele fala que é turbulento, tá? E aqui a gente descobre que é transição. Afirmativa 2, errada, tá? Afirmativa 3. O fluido se tornará turbulento a partir da velocidade 5,45 cm por segundo. Vamos jogar na fórmula para ver se é verdade. A velocidade mínima... Ah, não, peraí. Falando besteira.
o fluido se tornará turbulento. Então, a partir da turbulência é a partir do reino de 2400. Interpreta isso, joga no reino de 2400. Que velocidade que ele começa a ficar turbulento? Quero saber. Quero achar esse carinha. Dessa fórmula aqui, a mesma coisa de antes. Substitui tudo, né? Você vai isolar o V aqui, que vai dar esse valor. Transforma em centímetros por segundo, 5,45. Beleza? Bate com esse cara. Afirmativa 3. Verdadeira, tá? Aí teu professor assiste isso, vai lá no meu site, pega essa apresentação em PowerPoint, copia, cola, monta a tua prova, muda uns númerozinhos ali, pronto. Coisinha linda, tá? Aí o povo vai errar tudo. Isso acontece. Mas pelo menos ele pode, olha, eu estava no vídeo, eu peguei lá do vídeo, mandei para aí, e o cara errou ainda. Exemplo 5.3. Um bloco feliz se move sob a ação da força F, de valor 50 newtons, com velocidade constante V, conforme essa figura que tem aí a seguir. A base desse bloco é de 0,5 metros por 0,4 metros. Então, quem que vai ser aqui? Ó, a força tangencial que vai empurrar ele é 50 newtons. Tá? A área dele é 0,5 vezes 0,4, que vai dar 0,2. Tudo em metro, então metro quadrado. Tá? Ah, não acredita nisso? Dá-lhe calculadora. 5 vezes 4 dá 20. Ah, mas você pode pegar aqui, ó, 5, 10 a menos 1, 4, 10 a menos 1, né? Então, 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1 vai somar o expoente 10 a menos 2. 20, 10 a menos 2, movimenta duas casinhas a vírgula para cá, soma com 10 a menos 2, dá 0,2. Duvida, joga na calculadora e vê se é verdade. É bom você treinar e praticar. Essa matéria é muito boa, porque a gente quase não tem derivada integral em mecânica dos fluidos, né? Pouquinha coisa, mas tem muito disso para você ficar craque e resolver todas aquelas deficiências que você teve lá do ensino fundamental e do ensino médio, tá? Você vai ter que tirar do atraso. É matar um leão por dia, meu filho, na faquinha, tá? Você vai ter que resolver esses problemas da sua vida dessa matéria. A espessura da camada de óleo é de 1 milímetro. Então, 1 mili, que é 10 a menos 3. Então, deixa preparado aqui. A viscosidade desse óleo ordinário, tá? Velocidade absoluta, é de 0,5 pascal. Ou melhor, é óleo, né? Fala que é óleo mesmo, beleza? 0,5 pascal segundo. Então, a unidade perfeitinha tem que mudar nada. Determine V, que é a nossa velocidade aqui. Então, eu tenho duas formulinhas aqui, ó. Tensão de desalhamento é força tangencial por área. E quando eu tenho velocidade constante, sistema laminar, fluido newtoniano, tudo na paz, bonitinho aqui, esse fluido bem comportado, situação bem comportada, eu posso usar essa fórmula aqui. Então, beleza. Primeiro caso aqui. Tensão de desalhamento eu tenho? Não. Força tangencial tem? Tem 50. Área eu tenho? Já deixei preparado aqui. Então, você vai enfiar tudo na fórmula, tá? 50 dividido por 0,2 dá 250. Pronto, tensão de desalhamento, essa coisa aqui, 250 N por metro quadrado. E agora tá fácil, fica tranquilo, depois piora. Tensão de desalhamento aqui, já calculei 250. Viscosidade dinâmica ou absoluta, 0,1. Velocidade, não sei, quero saber. Eu não coloquei vezes 0 igual a interrogação aqui. Espessura do lubrificante, tá? 1 milímetro, então 1, 10 a menos 3. Pega esse cara, passa multiplicando, esse cara passa dividindo, V0, pá, dá isso aqui. 2,5 metros por segundo. Duvida, joga na calculadora, faz a conta. Recomendo que você faça todas essas continhas na calculadora, treina. Você já pensou na prova, você até acerta o jeito de fazer, mas erra porque não sabia usar a calculadora científica direito? Então, treina bastante isso aqui, vai assistindo esse vídeo, vai dando pausa, tá? Vai fazendo as continhas, tá? Para você ficar craque com isso, não errar em coisa fácil. Deixa para errar nas coisas difíceis só. Você não é obrigado a tirar 10 mesmo, você vai acabar errando alguma coisa. Exemplo 2.4. Falei que a coisa podia piorar, né? Então você viu ali com números, tá? Um bloquinho passando, uma única superfície aqui. Agora nós vamos ter duas, olha aqui, tá? Coisa linda para cair na prova, que eu já mandei também. Um bloco se move sob a ação da força F, com velocidade V constante na horizontal. Tem que ser constante, porque senão dá um problema, tá? Entre duas superfícies lisas e lubrificadas com óleo de viscosidade absoluta
μ e espessura epsilon, conforme figura. O bloco possui área superior A e área inferior também A, né? Só para ficar mais fácil, entender? Sabe-se, você tem as duas formulinhas aqui para te ajudar um pouquinho, né? Ou para depois que você errar, ter menos moral para reclamar da questão da prova. Analise as afirmações a seguir. Afirmativa 1. O bloco pode ter área total de contato 2A. O bloco, por ter área total de contato 2A, possui velocidade dada por V igual F epsilon, tudo isso dividido por 2A μ. Verdadeiro ou não? Vamos fazer as contas. Então, eu tenho que a tensão de cisalhamento, força tangencial por área, e também a tensão de cisalhamento é viscosidade dinâmica, velocidade constante dividida pela espessura. A área que a gente vai estar usando é 2A, porque nós temos área em cima e embaixo. Tá? Se eu pegar essa fórmula e ligar com essa, eu vou ter isso aqui tudo. Tá? Força tangencial por área, que nesse caso é 2A. Então, tensão de cisalhamento igual tensão de cisalhamento, uma coisa meio besta, né? Força por área, caso 2A. E aqui, ó, essa coisa toda, coloca aqui. Eu tirei o V0, coloquei só V, para ficar igualzinho a nomenclatura que eu estou usando antes e não ficar carregando esse zerinho chato. O que eu faço com isso aqui agora? Tá? Não diga essa grosseria que você está falando. Você vai isolar a letra V. Isolando a letra V, fica essa coisa feia aqui, tá? Um pouquinho menos feio. Aí você vai trazer esse cara, ó, bate exatamente com isso. Então, a afirmativa 1 é verdadeira. Isso aqui vai ser importante para as outras afirmativas. Afirmativa 2. Se a força F aplicada ao bloco dobrar, então a velocidade V também dobra. Vamos olhar essa formulinha aqui, ó. Se eu tenho a força F dobrar, e está linearmente proporcional à letra V, então V dobra também. Olha aqui, ó. Como se vê na fórmula, V é diretamente proporcional a F. Logo, se F dobra, V também dobra. Aqui, ó. O F dobrou, o V dobrou. Se a área dobrasse, a velocidade ficaria metade. Aí seria diferente, né? Aqui, ó. Vamos ver a afirmativa 3. Se a superfície superior for removida e a área total se tornar A, tá? A velocidade não se altera. Ó, se a velocidade ficar só A, não vai ser mais 2A, vai ser só A, tá? Então, esse valor aqui vai ficar 2 vezes maior, tá? Eu dividi a área por 2, né? Nesse caso, cortei o 2 aqui, que ela já estava dobrada, né? Então, a velocidade ficaria, ela aumentaria, ela dobraria, tá? Então, não é o que acontece, a velocidade se altera, tá? Afirmativa 3, errada. A velocidade é diretamente proporcional a epsilon, né, que é a espessura, e inversamente proporcional a μ. Vamos ver. Ó, a velocidade é diretamente proporcional a esse cara. A velocidade é diretamente proporcional a epsilon. Tá, temos aqui. Quanto mais... beleza. E é inversamente proporcional a μ. O que ele está falando na afirmativa 4? Quanto maior a espessura epsilon, maior será a velocidade. Ela é diretamente proporcional, verdade. Isso aqui é verdadeira. Então, esse primeiro item aqui está certo. E quanto maior, a segunda parte aqui, ó. E quanto maior a viscosidade μ, maior será a V. Ele é inversamente proporcional. Se eu aumento esse cara, diminui esse cara. Tá? Que eu estou falando aqui na resolução. Então, vai ser o contrário. Quanto maior esse cara, menor será V. Então, você só troca essa palavrinha aqui e você tem uma questão diferente. Aí você pode mandar umas 3 provas, cada uma com um tipo diferente de questão. É só você trocar essa palavrinha aqui, trocar alguma outra aqui, você vai ter respostas diferentes aqui. Aí quem sabe seu professor aproveita essa ideia e coloca um monte de provinha parecidinha aqui, com algumas coisas diferentes que você tem que entender a questão para acertar. Tá? Pensou? Isso aí cai na sua prova, porque eu dei essa dica aqui no vídeo, o seu professor assistiu esse vídeo. Então, essa questão 2.4 já era. Já era por agora, quem sabe ela aparece na sua prova. Exemplo 2.5. Tá? Em um processo industrial, um longo cilindro de metal de diâmetro 5 cm penetra a velocidade constante 2 cm por segundo
um orifício de 5 centímetros de profundidade. Não pense em coisas impróprias para crianças, tá? Só um inocente exemplo, tá? Talvez o cara, durante a prova, vai sentir que o cilindro está entrando, dependendo da prova, se ele estudou ou não, né? O que vai acontecer ali. Tá? O pessoal costuma fazer alguns alunos costumam fazer piadinhas disso. Eu lembro quando estava fazendo faculdade, escutei alguns engenheiros mecânicos falando o que vai acontecer na prova. Vai ser o cilindro entrando e depois o cilindro girando, né? Com aquele drama que engenheiros mecânicos costumam fazer para isso. A lubrificação de espessura de 1 milímetro, viscosidade cinética de 1,5 10 a menos 3 metros quadrados por segundo e massa específica de 850 kg por metro cúbico. Determine a força de penetração do cilindro. Dados, que as fórmulas aí que você vai usar. Organizando dados, né? Velocidade constante, ó, 2 centímetros por segundo, 2 10 a menos 2 metros por segundo. Viscosidade, olha que ele deu viscosidade cinética, tá? Você tem que saber que esse é um Ni, tá? Eu não dei quais são as letrinhas aqui para o cara ficar mais esperto. Então nós temos esse valor na unidade certinha, beleza, menos dor de cabeça aí. Massa específica, você sabe que é o Rho, né? Não vai sofrer com isso, 850 kg metro cúbico aqui. A questão da a lubrificação de espessura 1 milímetro. Então, pelo menos tem lubrificação aí, tá? 1 10 a menos 3 metros, ó, milímetros para metros, vai ficar isso aqui. O comprimento que o cilindro vai ter em contato, tá? Então, o comprimento do contato entre o cilindro e a luva, tá? Em volta dele ali, a parte que está encaixando, tá? Então, você vai ter 1 centímetro, tá, de profundidade do orifício aqui, então 10 a menos 2 metros. E ele quer saber a força de penetração, então a força tangencial aqui, tá, é o FT. O que nós vamos fazer aqui? Preparar melhor os dados. A área 2πrl, então nós vamos ter a área aqui, você vai enfiar tudo esses valores na fórmula, tá? Você vai ter 2,5, 10 a menos 3, 10 a... multiplica tudo isso na calculadora, você vai ter esse valor aqui, 1,57, 10 a menos 3 metros quadrados. Então já temos a área preparada aqui para sofrer menos depois. Viscosidade cinética é a viscosidade dinâmica absoluta dividido pela massa específica. Esse valor aqui joga aqui, esse cara eu não sei, vou precisar dele aqui, e esse cara foi dado aqui 850, então joga ele aqui, passa ele multiplicando e vai dar 1,275 pascal segundo. Eu deixei nesse tamanho aqui porque deu muito inteirinho esse valor, tá? Então vai. Mas é perigoso você deixar a vírgula quando você tem 3 casas depois, porque é fácil você confundir o ponto com a vírgula. Evita isso o máximo que for possível e quando for necessário usar, fica mais esperto com isso, tá? É fácil trocar ponto com vírgula aqui e lascar o exercício inteiro por 1000 vezes o valor que era. Tá? Se você fizer isso na prática, tá trabalhando lá como engenheiro, o prédio pode desabar, a máquina pode explodir, que você projetou, pode dar muita merda isso. Então, aprenda a ficar esperto com isso. Tensão de desalhamento, força por área, tá? E eu tenho aqui, para velocidade constante, esse caso específico. Eu vou misturar as duas formulinhas aqui, ó. Tensão é a mesma coisa, igual as duas nesse bichinho aqui. E agora você vai jogar os valores. A área, que você calculou como essa coisa feia, manda essa coisa feia para cá. Esse cara é esse feinho aqui, manda esse feinho para cá. Velocidade, preparada lá no começo. Espessura, já deixou preparado e montado lá no começo. O que você faz agora? Isola o FT aqui, tá? Dá-lhe calculadora que sofra com isso. Passa o cara multiplicando para cá, faz continha. E vai dar esse simpático valor de 4, 10 a menos 2 newtons. Ó, acabou mais esse exercício. Coisa linda para cair na tua prova, tá? Recomendo saber fazer. Isso é um clássico, tá? O cilindro entrando é uma questão clássica para ter numa prova de fenômeno de transporte, né? Ou mecânica dos fluidos, dependendo de como a sua universidade chamar essa parte da matéria, tá? Porque assim você favorece o drama e uma certa piada aí que os alunos vão estar usando. Ou algum sadismo do seu professor também.
tá? Mais um do cilindro entrando aqui, tá? E o Leão da Proerd dando um recado para você não usar drogas. Também posso dizer, não use drogas e estude física, que é muito mais forte, tá? Droga é coisa de amador, quem não aguenta bebe leite. Em um processo industrial, um longo cilindro de metal de massa M e raio R penetra a velocidade constante v em um orifício de profundidade L, sob a ação da gravidade G. Tá? A lubrificação de espessura epsilon e viscosidade absoluta μ determina a velocidade v de penetração do cilindro com base nas incógnitas. O Leão da Proerd para te avisar, porque cu de drogado não tem dono, né? Então é bom avisar os caras aí, tá? Ainda bem que eu nunca fiz merda de ter usado isso aqui, tá? De ter usado nenhuma droga. Infelizmente votei num partido que eu já abomino totalmente, né? E luto contra isso. Quando você vai encontrar outros vídeos aí em outra parte, aí, algumas coisas no meu site. Mas aí é coisa pessoal. Então tem partido político que é muito pior que usar droga, tá? Não se envolva, não vote nessas merdas também. O que nós temos aqui, tá? Nós temos essas duas formulinhas aqui. Nós vamos trabalhar e vai juntar ela numa coisa só, que vai virar esse monstrinho. Então, aquela fusão lá do Dragon Ball Z, vai fundir as duas e vai virar isso aqui, tá? Aí você vai pegar o peso, cagada aqui. Eu esqueci que eu peguei um negócio mais antigo, era para ter os Gzão, tá? O G maiúsculo, tá? Do peso aqui, tá? Então, Gzão igual mg, acho que ainda caiu fora do equation, por isso que ficou letrinha diferente aqui. Depois, se eu lembrar, eu arrumo. Nós vamos pegar esse peso, que ele vai estar descendo pela ação da gravidade. Então, é um cilindro, vou achar um cilindro aqui daqueles ímãs de neodímio, né? Ele vai estar simplesmente descendo pela ação do peso a velocidade constante para dar certo isso aqui, tá? Ele não está acelerando e nem desacelerando. Então, você vai ter a força tangencial, vai ser simplesmente o peso, o mg que você coloca aqui. E a área lateral do cilindro, ou seja, a circunferência do cilindro, 2πr vezes o L, que é a área lateral do cilindro, que vai dar isso tudo aqui, tá? Então, você vai ter isso aqui, 2πrl, jogando aqui, tá? Então, 2πrl aqui. Esse cara não muda nada desse lado, beleza. Você quer saber o que? A velocidade de penetração em função dessas incógnitas. Você vai jogar esse cara multiplicando, esse cara dividindo e acabou. Você não precisa cortar nada e ficou essa formulinha aqui. Então você fica olhando para esse monte de letrinha, tá? Olhou para isso, tá? Isso aqui não é feito de drogas não, tá? E o seguinte, nós fizemos um exemplo com números, outro exemplo com letras. A mesma coisa, com números e com letras. É bom você saber fazer essas coisas, tá? Vamos lá, um exemplo com números e depois vamos ter outro exemplo com letras, tá? Exemplo 2.7. Determine o torque resistente originado pela lubrificação entre o eixo cilíndrico e o cilindro representado em perfil na figura a seguir. Então, o cilindro entrou, agora é hora do cilindro girar, tá? O eixo tem um diâmetro D de 4 centímetros, o comprimento L do orifício é 7 centímetros, a espessura epsilon do óleo é 2 milímetros e a viscosidade absoluta μ do óleo é 5,08 Nm por metro quadrado. Nesse momento, a rotação do eixo é 600 RPM, 600 rotações por minuto. Dados, 1 Hz é 60 RPM, tá? Então, você vai pegar esse 600 RPM, que é frequência, pode fazer uma regrinha de 3 aqui, né? Olha, 1 Hz é 60 RPM, então X Hz é 600 RPM. Manda um traço aqui, acha igual, regrinha de 3, vai dar 10 Hz. Beleza. O ômega, que é a velocidade angular, é 2πf. E a velocidade é ômega-r, lá daquelas formulinhas lá de mecânica, lá do primeiro colegial, que era para você ter aprendido isso, se você não tivesse ficado brincando no seu celular, ou se o seu professor, quando fosse para aula, não fosse bêbado, né? Então, você sabe isso aqui. Tensão do desalhamento, a gente já viu. A área de lateral de um cilindro é 2πr vezes o comprimento do cilindro, ou vezes a altura do cilindro, tanto faz.
E o momento, que é o torque, que você quer saber, é o quê? Força vezes a distância. Vamos organizando dados. Tá? Quanto que é o valor do raio? O diâmetro é 4 centímetros, então o raio é 2 centímetros. 10 a menos 2, já mandei direto aqui. Frequência já expliquei. O comprimento, 7 centímetros. Tá? Então você vai ter o quê? Cadê o comprimento do orifício? 7 centímetros. Então nós vamos ter 7, 10 a menos 2 aqui, tem que estar em metros. A espessura do óleo, 2 milímetros. Então 2, 10 a menos 3. Tá? Viscosidade dinâmica, não precisou mudar nada. E o torque ou momento, que muitas vezes a gente usa a letra tal, que aqui a gente usa para tensão de cisalhamento. Então, para não confundir, dá-lhe M de momento angular aqui para esse cara, tá? Que vai ser Newton metros e queremos saber. Primeira coisa para estar organizando aqui, ó, área 2πrl, tá? Então, 2πrl multiplica tudo, dá essa coisa feia aqui. Velocidade angular, o ômega R. O ômega você já joga aqui 2πf, para não ficar tendo que fazer duas contas. Tá? O F vale 10, o R vale essa coisa 2, 10 a menos 2. Enfia tudo na calculadora, tá? Na fórmula, e depois na calculadora, tá? Não em outros lugares. E você vai ter 1,26 metros por segundo. Essa é a velocidade na superfície que vai estar tendo atrito com óleo, que vai gerar o atrito, que vai dar o que interessa aqui, tá? E a força resistente desse processo é a força tangencial, que vai gerar um torque resistente aqui da lubrificação de tanto para isso poder estar acontecendo. Se não tivesse lubrificação, ia ser pior. Vamos pegar aqui as duas formulinhas, essa com essa, faz a fusão das duas, tá? Você vai ter essa coisa esquisita aqui. Enfia os valores que você já achou na fórmula, esse cara aqui, pega esse outro cara do começo, esse cara que você acabou de calcular, mais outro cara do começo aqui, tá? Agora você enfia tudo isso na calculadora e vai achar o F aqui, né? Você achou esse valor. E para de ficar enfiando as coisas, só até aqui. Não venha com grosseria para o meu lado, hein? O que acontece aqui? O torque, você vai ter a força vezes a distância. Como que vai ser o torque? É a força aqui na superfície do cilindro e a distância até o eixo de rotação. Então, se o cilindro está rodando nessa situação aqui, que é o normal para um cilindro estar rodando, né? Em rotação, você vai ter essa distância da força ao eixo de rotação, é o raio. Tá? Então, essa distância aqui vai ser o raio. Tá? Você tem que ficar esperto para perceber isso. E aí você vai jogar a força que você acabou de calcular, mais o raio do cilindro, e vai ter 0,56 Nm aqui. Então, essa é a sua resposta final, depois de todo esse drama, esse cilindro girando aí. Tá? Qual que é o problema de você fazer esse exercício? É conectar todas as coisinhas ordinárias juntas, com todas as transformações de unidades, com todo esse monte de formulazinha ordinária, e chegar na ordinária da resposta. E não errar nada no processo, senão a porca torce o rabo mesmo. Tá? Então, é isso. É feio, você vai ter que treinar muito, praticar muito e acertar isso, tá? Boa sorte. A mesma coisa, mas com letrinhas, tá? Engenheiro não gosta muito de letrinha. Em física, você faz tanta conta com letrinha que depois está até desacostumado a usar número, tá? Matemático também gosta de usar letrinha, né? Dá letrinha para cá, para lá, e sua fórmula final, sua resposta, em vez de ser um número, é uma fórmula nova, tá? Mas é bom você saber fazer isso também. Dependendo da situação, fica mais fácil de um jeito ou de outro. Ou você vai preferir o menos difícil, né? Tá? Então aqui nós tivemos essas várias contas, ó, e aqui nesse caso ficou até um pouco menor a resolução. Vamos lá. Um eixo cilíndrico de diâmetro D em rotação com velocidade angular ômega está dentro de um orifício de comprimento L representado em perfil na figura a seguir. Há óleo de lubrificação entre eles de espessura epsilon e viscosidade absoluta μ, que gera uma força de resistência F, sabendo que diâmetro é 2 vezes o raio. Eu coloquei essa fórmula aqui, então boba, o cara tem que saber isso aqui, né? Velocidade ômega R, tensão de cisalhamento, força tangencial por área, que também é μ, viscosidade absoluta, velocidade
constantes, a luz está doendo o olho aqui, ficando cansado já com isso, dividido pela espessura, essa coisa toda aqui. Determine o torque M com base nessas incógnitas chatas. Vamos lá, tensão de cisalhamento. Eu vou pegar a velocidade, aqui e jogar ômega R. Ah, mas eu não precisei colocar o ômega 2πf? Não, tá? Tormenta menos aqui para você. Beleza. E aqui que nós temos aqui, beleza, parou aqui. Esse outro cara, força tangencial por área, eu já pego a área e já jogo o valor dela aqui. Eu vou falar que a tensão do cisalhamento é igual a ela mesma, né? Cada formulinha, essa coisa redundante aqui, né? Vamos jogar uma aqui. Eu peguei esse cara, jogo ele aqui. E esse outro cara, joga ele aqui, tá? Então eu tenho essa coisa feia aqui da peste, eu quero achar a força de penetração. Não, força de penetração não, é outro caso. É a força de resistência que ele vai estar tendo aqui para estar rodando na lubrificação. Então eu vou isolar o F. Tá, essa coisa dividindo, chega multiplicando do outro lado, eu vou ter essa coisa toda aqui. Depois vem o que? Vem o torque resistente, né? Então força vezes distância. Essa distância é da força até o eixo de rotação, no caso, o raio do cilindro, tá? Então eu vou pegar toda essa coisa feia da peste aqui e vou multiplicar pelo raio. Já tem um raio ao quadrado aqui, né? Tinha um raio aqui, multipliquei pelo outro raio, ficou R ao quadrado. E eu vou multiplicar esse raio ao quadrado por mais um raio, vai virar R ao cubo, tá? Raio ao cubo aqui. Então essa feiura toda aqui é aqui M, tá? Letra D de demente é a sua resposta, tá? E foi só esse exemplo, coisa linda para cair na tua prova, ou na sub, ou no exame, quem sabe. Exemplo 2.9. Temos aqui um comentário, uma frase do Sócrates, só sei que nada sei. O Isaac Newton dizendo, né, o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano, as frases reais. Aí eu completei aqui, então fudeu na prova, né? Que o Sócrates comenta com o som das letrinhas gregas, né? O Φ que tem som de F, o ômega que tem som de O fechado, o delta que tem som de D, o eta, tá? Que tem som de E fechado e o U, né? Que no grego clássico não tem, tem só nos mais moderninhos aí, tá? Então, vamos lá. Eu não sei falar grego, tá? Quando estava fazendo física, eu achei um dicionário de mitologia grega e tinha um monte de palavrinhas lá com escrito original em grego e a forma que se pronunciava. Aí eu fui olhando, lá em 15 minutos deu para descobrir o sonzinho das letras, que algumas são bem parecidas com o romano, né? E aí eu gravei essa coisa boba aí e é super legal ficar fazendo isso. Tá? Coisa que você aprende em 15 minutos de tempo ocioso. Para fluidos newtonianos, a tensão de cisalhamento, essa formulinha aqui, pode ser escrita como, ó, você vai ter a derivada da velocidade em relação do y, para regime laminar. E é um formato mais feio para regime turbulento, onde você vai ter esse termo a mais aqui e vai acrescentar. Então ele vai ter mais tensão de cisalhamento quando for turbulento, né? Que acrescenta esse termo aqui, ó, ρV. Dessa forma, a expressão que nós temos aqui, que é um caso especial, né, tão usado em fenômenos de transporte, é um caso especial do regime laminar com velocidade constante. Um fluido newtoniano é aquele que apresenta relação linear entre o valor da tensão de cisalhamento e a velocidade. Sendo exemplos, ar, água e óleo, tá? Que nem eu escrevi lá, está escrito igualzinho na explicação sobre isso. Analise as afirmações a seguir. Primeira afirmação, em regime turbulento, haverá tensões maiores e maior dissipação de energia pelo atrito viscoso. Ó, então ela é verdadeira porque ó, você tem esse caso aqui, ó, você soma aqui, você perceber na fórmula. Afirmativa 2. O regime permanente ocorre quando a velocidade de um fluido se torna constante. É isso que é regime permanente, né? Velocidade constante, né? Então, se não for constante, vai ficar feio o negócio. Afirmativa 3. Um fluido só pode ser considerado newtoniano quando está em regime permanente e laminar. Olha, ele também, quanto a regime turbulento, ele também é newtoniano. Ó, você tem isso aqui. Tá? O fluido também é newtoniano, ele se comporta desse jeito. Então, não só laminar, ele pode ter turbulento também. Tá? Essa formulinha aqui que a gente usa bastante só vale quando ele é newtoniano e laminar. Tá? Mas ele pode ser newtoniano turbulento também. Só isso, tá? Ler e perceber essas coisas aí da teoria.
Questãozinha bonitinha para a prova. Último exemplo, 2.10. Esse exemplo ordinário aí, ele mistura os dois casos clássicos, do cilindro entrando e do cilindro girando numa única questão. Tá? Então, é uma questãozinha chata, tá? Pesada, metade de uma prova vindo disso é proporcional, eu nunca dei isso aqui numa prova, tá? Mas vamos ver um pouco dessa crueldade aí, que ela pode aparecer em alguns lugares, e é bom você saber, vai se o professor resolve colocar isso na prova, que nem algumas provas que eu já vi na internet. Um motor produz rotação de um eixo de diâmetro D1, tá? Então, motorzinho aqui que eu desenhei no PowerPoint, o diâmetro D1 aqui, tá? Apoiado na outra extremidade por uma luva de diâmetro de comprimento L1. Então, a luva aqui, L1, o desenho está em perfil para essa luva, que é onde vai encaixar aqui, mas aqui está em perspectiva para o cilindro, tá? E por esse outro cilindro aqui também, que é o que deu para desenhar, tá? No meio do eixo existe um cabo usado para suspender um cilindro de massa M e altura L2. Então aqui o cilindro massa M e altura L2 está sendo suspendido aqui. Tá? Dentro de um êmbolo de diâmetro D2. Tá? O D2 aqui. Com velocidade constante V, conforme figura. Tá? Na luva e no êmbolo existe lubrificação de espessura Epson e viscosidade Mi. Então, tanto aqui nessa luva como no êmbolo, é a mesma espessura e o mesmo óleo. Tá? Isso ajuda bastante a resolver, senão ia ficar pior o negócio. Dados a massa, velocidade de cada diâmetro, cada comprimento, a espessura do óleo, a viscosidade dinâmica do óleo, a gravidade que vai ser usado, isso aqui precisa transformar, e todas as fórmulas chatas que você vai precisar usar aqui. Tudo isso para você determinar o torque do motor e a rotação F do eixo em RPM. Tá? Então, queremos saber disso, e aqui tem um outro slide para resolução. O que você começa a fazer? Você pode sentar e chorar, você pode correr e gritar, você pode chamar o Batman, ou você pode respirar fundo, fazer uma oração, né? Respirar fundo de novo e começar a resolver essa encrenca. Então, lá vamos nós. Tá? Organizando dados. Massa. É o último exemplo aqui, depois acaba essa aula. Todos nós estamos cansados com isso. 200 kg, o peso é o Gzão aqui, que você vai calcular, 200 vezes 10, né? Velocidade é essa. O diâmetro em centímetros você transforma por raio em metros, tá? Então, 20 centímetros, raio de 10 centímetros, ou 0,1 metros. Aqui, ó, 40 centímetros vai ser um raio de 0,2 metros. Esse comprimento centímetros tem que transformar em metros. Tudo em metros. Tem que ficar esperto e saber fazer isso, né? Um aluno do segundo ano de engenharia da maior universidade do Brasil não pode errar isso aqui, né? Vamos lá, 0,1 milímetros. 1 mili, 10 a menos 3. Esse cara tá certo, não muda nada. Queremos saber esses dois carinhas aqui, ó, o torque e a frequência. O torque em Newton-metros, a frequência em RPM, tá? Então, vou achar em Hertz, tem que transformar depois em RPM. Esqueci de colocar aqui a RPM aqui, tá? Você tem que ficar espertinho, não, que você vai achar o valor em Hertz, que é o Sistema Internacional de Unidades, mas depois tem que transformar para RPM. Um dado que simplifica a resolução é que a velocidade na superfície do eixo será a mesma velocidade do cabo que puxa o outro cilindro. Assim, a área dos dois, que possuem a mesma espessura e a mesma lubrificação, pode ser tratada como sendo uma única área. Tá? Então, a mesma velocidade que ele puxa aqui é a mesma velocidade na superfície de rotação desse cilindro. Tá? Então, isso aqui é a mesma velocidade, mesma lubrificação, mesma espessura para os dois casos. Tá? Esse exercício que já é chato, se não tivesse isso, ia ficar muito mais chato ainda. Tá? Então, quando você achar que tem uma coisa ruim, fica tranquilo que tem sempre jeito de piorar. Tá? Mas vamos parar por aqui que já é muita chatice para a nossa cota, até para o nível dessa matéria. A área, 2πr vezes o comprimento, então, a circunferência do cilindro, vezes o comprimento, para se achar a área lateral do cilindro. Para o cilindro 1 e para o cilindro 2. Joga todos os valores, dá-lhe calculadora e vai dar 0,94 metros quadrados. Deixa calculado e preparado aqui. Depois, tensão de cisalhamento. Eu tenho, tá? A viscosidade, velocidade e espessura do óleo. Joga todos os valores e vai dar 40 N por metro quadrado. Beleza, achei isso aqui.
Vamos lá, o que mais que eu posso mexer? Tensão de salhamento, força por área. Então, eu tenho tensão de salhamento, que deu tanto aqui, tá? Para essa situação de tal velocidade. E eu tenho a área total do sistema inteiro, tá? 0,94. E eu vou ter toda joga aqui, né? Multiplica, beleza, 37,6 newtons. Isso aqui vai ser a força de toda a resistência que vai ter na lubrificação, tá? Mas não para por aí, tem mais uma coisinha traiçoeira. Olha aqui o torque que o motor está produzindo. Vai ser a força vezes a distância que vai ter da força ao eixo de rotação, que nesse caso vai ser o raio daquele cilindro aqui primeiro. Tá? O raio desse cilindro aqui, toda a força que ele vai produzir na superfície aqui. Vamos ver quem que é? É a força da lubrificação do óleo ali, mais a força peso, para puxar esse cilindro para cima. Tá? Você esqueceu isso aqui, errou o torque. Tá? Imagina que é uma questão da tua prova. Tem A, B, C e D. Errou aqui, você errou o item C. Tá? Então, suponha que aconteça isso. Aí você tem que colocar esse peso do cilindro, que já deixou preparado de 2.000 newtons aqui. Tá? Então, substitui os outros valores, ó, 37,6 vem dali, o peso de 2.000 e o raio do primeiro cilindro 0,1. Dá-lhe calculadora, 203,76 Nm. Então, uma parte da resposta está pronta aqui. E uma das coisas que eu perguntei nesse exemplo. E agora, V igual a ômega R, o ômega 2πf, e eu quero saber o F. Velocidade é 2 metros por segundo, beleza, 2π vem daqui. O R1, que é aquele cilindro que vai estar girando, não que está subindo, né? Vai dar isso. Isola, acha o F, dá 3,6, 3,18 Hz. Lembra que dessa transformaçãozinha aqui, ó, que eu passei para você aqui, 1 Hz é 60 RPM, dá-lhe regrinha de 3, 191 RPM, tá? Tantas coisas para confundir sua mente no meio do caminho e você não pode errar nenhuma parte do processo, tá? Lembra, depois de estiver formado, trabalhando, preparando o sistema, supondo o sistema desse jeito, e você erra no processo, quem sabe a máquina pode explodir e matar alguém. Então você tem que aprender a acertar essas coisas, tá? Então, nossa última... Acabamos essa aula aqui, depois de um longo período de tempo. A próxima aula é sobre equação da continuidade para um fluido, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. E você vai estar encontrando sobre isso. Na descrição do vídeo estão os links para todas as aulas. Eu vou ficar falando, repetindo isso para você nunca esquecer um negócio desse. Todos esses, assistir para os 10 vídeos dessa apresentação. Então, tchau. Rompendo gravação.